desse empate entre Craque e Goiás. Então, a partir de agora, nós vamos entrar na análise do jogo, começar pelo primeiro tempo, né? Até vou tomar a iniciativa aqui, André e Carlão, falando. Eu fiquei na expectativa ali no primeiro tempo que o jogo ia acontecer em algum momento, sabe? Quando você começa assim, você vai vendo, não, é porque tá muito cedo ainda, agora que foi 5 minutos, não, agora que foi 7, agora que foi 10, vai mudar, agora que foi 12. Eu me senti aquele cara que acha assim que no ano novo as coisas vão mudar, sabe? Aí vai janeiro, fevereiro, março, abril, a hora que ele está em agosto, ele começa a perceber que não vai mudar. Foi eu, a hora que deu ali uns 25, 28 minutos, mas não parece que não vai não, sabe? E aí o jogo foi caminhando, teve apenas uma jogada de algum perigo, para mim inclusive se o Tadeu toma aquele gol na cabeçada do Riquelmo, era uma falha dele, porque foi uma defesa plasticamente bonita, mas a bola foi praticamente em cima dele na cabeçada, mas foi a melhor defesa do jogo, ainda assim, e só aquilo. O Goiás não conseguiu criar, não ficou encaixotado na marcação do Craque. O Craque, por sua vez, também parece que tinha um certo receio de soltar o seu time para cima do Goiás e tomar contra-ataques. O Goiás não adotou aquela marcação alta que ele teve contra o Goiatuba, tirando a saída de bola, dava uma certa liberdade para os dois zagueiros do Craque sair com a bola. E aí ficou aquele jogo de meio campo, nem tão faltoso assim, mas com muitos erros de passe por parte do Goiás, então, números exagerados de erros de passe, e uma falta de criatividade imensa dos jogos que eu assisti até agora, e eu acho que não teve diferença entre o primeiro e o segundo tempo, ainda brinquei com o André aqui em off, que a diferença do primeiro para o segundo tempo é que no segundo tempo teve substituições, no primeiro nós não tivemos, mas o jogo foi basicamente o mesmo. Dos jogos que eu vi, para mim até agora, esse foi o mais fraco do que Goiatuba e Jataiense que eu assisti, debaixo de um temporal lá no Divino Garcia Rosa, ainda saíram 2 golzinhos ali nos acréscimos do segundo tempo, que deu uma sensação boa no final do jogo. Não gostei do jogo minimamente hoje, sabe, esse jogo lá de Catalão, especialmente pelo lado do Goiás, que é de quem eu espero mais, que é quem investe mais, e eu não gostei de maneira alguma da atuação do Goiás, mas falei um pouco aqui do primeiro tempo, André, você, o Carlão, por favor, tragam a visão de vocês, não, as visões de vocês, sobre o início do jogo lá em Catalão. Aí, Carlão. Vamos embora, então. É porque eu tô tendo um delayzinho, vocês vão me desculpando. Olha, um jogo terrível, né? Um jogo que a gente esperava do Goiás a iniciativa e o Goiás só começou, marcou, fez uma marcação alta por pressão bem no início do primeiro tempo e depois largou. Acho que pesa um pouquinho o gramado alto, mas isso não é desculpa para ninguém. O time não conseguiu triangular, os cruzamentos muito mal feitos, né? E assim, não tem como o Goiás jogar bem quando o seu principal atacante, camisa 9, não fez um pivô, não colaborou, né, para o ataque. Ansel muito mal no jogo. Juninho, cara, não dá mais, assim, ó, com toda. É uma liderança do grupo, é uma pessoa muito idônea, mas não dá mais, cara. O Juninho, ele não sai do time. Errou tantos passes. O craque teve mais jogadas de linha de fundo, tanto que eu não vi os números ainda, mas eu acho que foram muito mais escanteios para o craque do que para o Goiás. Então, assim, se vê que o Goiás não conseguiu assim, jogar o mínimo, sabe? O mínimo. Um time que não conseguir trocar passe, como que vai chegar no gol, entendeu? Como que vai criar uma jogada, né? O Pedrinho, eu vou guardar essa do Vagalume e essa vai para os O anais aí Gilberto, do. que é o Gilberto, ele que foi o criador, Gilberto Nogueira. Eu vou guardar essa aí, Gilberto, que essa vai para os anais aí do Futebol 62 e para o Sintonia, viu? Deixa comigo. O nosso Vagalume hoje estava no dia off dele, né? E aí
E aí, meu amigo, não deu, mas numa jogada que deu certo, sabe? Então, assim, foi um jogo. Eu nem estou analisando, Gerli, muito o primeiro tempo com o segundo tempo, porque realmente são duas coisas muito parecidas, sabe? Então não dá para a gente repetir tudo que eu falar agora do primeiro tempo vai ser a mesma coisa do segundo. É claro que o segundo tempo tiveram as mudanças, né? E um time que a gente viu que entrou jogador. Teve uma coisa que a gente tem que falar. O GG, no segundo tempo, o GG entrou, a gente esperava e tinha muita gente pedindo para ele entrar, né? Pedindo para ele entrar. E não posso nem falar que foi mal, mas também não posso falar que foi bem, porque foi um jogo muito ruim, entendeu? Ah, E mas, eu esperava assim, muito. Carlão, e ele levou uns 12 minutos para ele pegar na bola. Sabe, o meia não pode ficar 12 minutos sem pegar na bola, sabe? Assim, e pouquíssima participação do GG. Ele foi mais um ruim no jogo, sabe? Assim, porque foi uma coleção de jogadores ruins. Outro dia eu fiz uma seleção aqui desses 4 para votar, André e Carlão, sabe? Eu fiz do jogo da Napolina com o Vila, eu tava vendo que tava ficando gente de fora. Hoje deu trabalho para eu arrumar 4. Sabe? Deu trabalho, assim, para arrumar 4, para colocar nessa votação. Mas continue, por favor, Carlão. Desculpa a interrupção. Não, e assim, aí, ao contrário do primeiro jogo, eu gostaria de frisar o seguinte: o Craque foi muito superior ao Goiatuba em termos de oferecer resistência para o Goiás, né? Só que hoje as duas coisas aconteceram que culminou nesse 0-0. Muita resistência do adversário e pouca agressão do Goiás, vamos dizer assim, né? A gente não trabalhou bola, a gente não cruzou bem, não fomos na linha de fundo fazer jogada. Então, somado essas duas coisas aí, o Craque, um adversário um pouco melhor que o Goiatuba, claro que jogando nos seus domínios, e o Goiás jogando mal, o resultado não podia ser diferente desse 0-0. E você, André, como é que você viu esse jogo, esse empate, esse 0-0 lá de Catalão? E assim, é quase unânime, né? Lógico que um torcedor ou outro cita essa questão do início de temporada, que é apenas o segundo jogo, mas em termos de qualidade do jogo, eu não vi ninguém dizendo até agora, nessas mais de 100 mensagens que tem aqui no nosso chat, que o jogo foi bom. Geliezer, Carlão e amigo aí ligado aqui no canal. Eu não gerei muita expectativa para esse jogo, não. Eu tenho, assim, a consciência de que é um início de temporada, que o Goiás, ele está ainda em formação, está priorizando a parte física, em detrimento da parte técnica e tática nesse início de campeonato. Eu sei que a expectativa criada em virtude da boa estreia do Goiás contra o Juventude está refletindo hoje, porque você vê no jogo contra o Goiatuba, deu tudo certo. Eu acho que o Daniel Paulista ele foi para casa assim bem satisfeito. Tudo o que ele planejou para aquele jogo deu certo. E, e agora veio o jogo contra o Craque. Eu já disse aqui, né, que já acompanhei vários jogos dos times de Goiânia jogando em Catalão. Historicamente é difícil. E eu vejo no Craque, hoje, a melhor equipe do interior. Ainda é cedo para fazer uma avaliação, mas nessas 2 rodadas, pelo que eu vi do potencial do time lá contra a Jataense, também desse jogo contra o Craque, pelo que eu vejo que está faltando ainda no Anápolis, eu vi a Napolina com qualidade também, e os outros muito abaixo do que eu esperava. Então, eu vejo o Craque como uma equipe competitiva, como uma equipe do interior que deve dar trabalho nesse campeonato. Então, por isso, eu dou até um desconto para o Goiás hoje. Eu não esperava que fosse um grande jogo, não acreditava que o Goiás iria fazer com o Craque o que fez com o Goiatuba. Até porque a condição do jogo também é diferente.
o estádio diferente, o clima diferente, o adversário diferente. Eu não imaginava o craque dando espaço para o Goiás igual o Goiatuba deu. Então, tem o Luan Carlos, que é um treinador aí que, apesar de jovem, já está calejado aí no futebol goiano, ele sabe o que é jogar contra o Goiás, contra o Vila Nova, contra o Atlético. Então, ó, o que eu tenho a dizer, muita calma nessa hora. É apenas o início do trabalho. Muita coisa ainda vai acontecer. Eu acho que ainda é cedo para cobrar do Daniel. Acredito que é cedo também para cobrar de jogadores. Acho que a gente tem que esperar, tem que dar tempo ao tempo. Vai ter jogos que a gente vai poder é, cobrar um pouco mais. Por exemplo, os clássicos. Vai se exigir um pouco mais, porque do outro lado vai estar uma equipe também de qualidade e que vai estar treinando ao mesmo tempo que o Goiás. Por exemplo, domingo a gente vai ver. Domingo não tem essa que o outro está treinando há 40 dias. O outro está treinando no mesmo tempo. Os três se apresentaram no mesmo dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, todos os três estavam começando a treinar. Então a gente vai ver, dentro desse equilíbrio de tempo de treinamento, qual é o que o Goiás ele já estará começando a mostrar para o seu torcedor, e que tipo de evolução haverá nesse período. Até porque você olha aí, ó, estaduais aí afora, os outros times aí que são de Série A, de Série B, de Campeonato Brasileiro, também enfrentando o mesmo problema, tropeçando, perdendo. Então, essa dificuldade os nossos times enfrentam também. Então, eu coloco esse jogo assim como dentro de uma normalidade para um início de temporada. Agora, se fosse lá na sexta, sétima rodada, aí seria outra história. Eu só acho assim, André, eu acho que a sua análise é bem pertinente, mas eu acho que ainda assim o Goiás poderia ter entregado alguma coisinha, sabe, André? Um chute no gol, sabe, assim, uma defesa, pelo menos de um nível razoável do goleiro, sabe, uma finalização com algum perigo. O torcedor do Goiás, a expectativa que ele teve de algum gol hoje foi nos escanteios, assim, quem sabe faz um gol. Teve uma jogada do Luizão, que o Clériston até sai mal do gol, ali pelo lado direito, aí na cobrança de falta o Luizão antecipa o Clériston, mas pegou mal da bola, jogou muito por cima do gol. Eu acho que foi o lance mais perigoso do Goiás no jogo. Assim, eu compreendo e assino embaixo dessa tua análise em relação a esse início. Mas mesmo sendo tão início, eu acho que o Goiás poderia não jogar como fez contra o Goiatuba, ter um desempenho parecido com aquele, mas poderia ter ficado um pouco mais perto daquele do que hoje, sabe? Eu acho que hoje ficou muito distante. Poderia ser só distante, porque o Goiás não conseguiu criar. Eu não me lembro de um jogo do Goiás em campeonato goiano que o Goiás não conseguisse levar perigo ao adversário em momento algum, como ele fez hoje lá em Catalão. Sabe? Nós estamos falando de um campeonato goiano, né? Em brasileiro eu já vi situações como essa, mas no goiano fiquei assim. Se o Gilberto ali falou do jogador vagalume, pareceu um Goiás vagalume também, sabe? Ele brilhou muito aí no final de semana e hoje ele já foi muito apagado, muito mesmo assim, zero luz. Então eu senti falta realmente foi dessa situação, achei um tanto quanto discrepante. É, o Anselmo Ramon, até para entrar especificamente nesse atleta, você acha, André, que ele tem condições de ser o centroavante que o Goiás precisa, de entregar o que o Goiás precisa? Porque até agora, em 2 jogos, eu vi muitas críticas do torcedor ao Anselmo Ramon. Você ainda acredita no potencial do Anselmo Ramon? Acha que ele pode ser um centroavante, aquele centroavante goleador que ele chegou sendo no Goiás, inclusive, no ano passado? Ele fez 10 gols no Campeonato Brasileiro da Série B, é um número de gols razoável, é um número de gols que pode fazer uma diferença numa pontuação no final. Eu acredito até que fez, né? O Goiás ficou a 1 ponto do acesso. Então, ele fez uma pontuação que ele disputou o acesso. E quando ele cai de produção, ele cai de produção com todo mundo. Eu acredito que é um jogador que tem potencial, sim. Que ele deve entregar numa Série B mais uns 10 gols. Então, o que que isso vai significar em pontuação? O que que isso vai significar para o Goiás? Agora, o que eu imagino?
é que ele precisa de concorrência. Ele não pode ser o soberano. Ele não pode ser só ele. Tem que ter disputa ali. Eu acho que é até normal para o cidadão, a vida das pessoas, ela ter não ficar na zona de conforto, não achar que é absoluto, buscar melhorar a cada dia, ele pensar assim, cara, se eu bobear aqui, fulano vai entrar no meu lugar e eu não vou voltar mais. Então, eu acredito que ele precisa de concorrência. O Goiás precisa de um outro centroavante, no mínimo do patamar dele, no mínimo, para não dizer um centroavante até com uma estatura de capacidade maior. Eu sei que isso é difícil no futebol brasileiro. Para trazer o Anselmo Ramon Goiás, gasta um baita de um salário, ainda teve que pagar para o CRB para conseguir contratá-lo, mas eu espero assim que ele tenha concorrência no Goiás. Você, Carlão, você vê possibilidade do Anselmo dar a volta por cima, voltar a ser um atacante efetivo e eficiente no Goiás? Eu vejo, acredito, ele não, ele já provou, né, que sabe fazer gol. Isso aí não tem condição. A gente tem que descobrir o que tá fazendo com que ele jogue mal. E assim, apesar, quando ele veio com uma bagagem, um currículo, vamos dizer assim, muito bom, né? E aí ele entregou no passado 10 gols, né? Mas teve muitos jogos dele abaixo, né? Muitos jogos dele que eu acho que está abaixo do futebol que ele pode apresentar. E eu acredito na recuperação dele. Mas ele tem feito muitos jogos ruins, e principalmente os últimos, né? Não só agora no Campeonato Goiano. E assim, tirando essa questão, eu concordo plenamente com o André Isaac com relação à sombra. A sombra pode melhorar o futebol do Anselmo Ramon e pode resguardar o Goiás com relação a uma possível falta. Nós falamos isso aqui, não podemos deixar na mão do acaso. Se o Anselmo Ramon toma suspenso, toma um cartão vermelho, machuca, nós vamos ter que recorrer a um jogador da base. E eu acho que isso é muito, muito ruim. O Goiás não pode ter um time desequilibrado como teve ano passado, né? Então, eu acredito no Anselmo Ramon, mas tem que tomar as devidas providências. Adotando aí uma fala de vocês dois, né? O André cita essa questão da concorrência, eu acho ela fundamental. O Goiás precisa de alguém para concorrer com o Anselmo Ramon e, em vários momentos, estar no lugar do Anselmo Ramon, sabe? Não só concorrer com ele, ter capacidade para estar no lugar dele. Até citei outro dia, não sou empresário do jogador nem nada, mas um cara que eu acho que caberia no Goiás e ofereceria algo interessante ao Goiás. O Lelê, que jogou no Atlético, o Goiás não precisa ser ele, alguém com aquele perfil, um atacante com um pouco mais de mobilidade, para em alguns momentos você poder mudar a característica do time, e um cara que faz gols, né? O Lelê fez gols importantes pelo Atlético aí na Série B do Campeonato Brasileiro, só para citar assim, um cara que era um concorrente pesado para o Anselmo Ramon se chegasse ao Goiás. O Lelê ou algum outro jogador parecido com o Lelê, o Goiás ter essa alternativa. Porque o Alan Stence, assim, ó, primeiro, o Alan nunca foi centroavante, para começar. Ele era um meia na base, meia, naquele time que o Pedrinho foi revelado, e ele faz parte daquela geração. Depois ele começou a ser emprestado, e no ano passado ele esteve no Sampaio Corrêa. No ano passado ele jogou de centroavante na Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo decisivo, sabe? Assim, e ele estava vindo da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, era uma realidade muito, muito fora do padrão para o Alan. E aí hoje ele entrou no lugar do Anselmo Ramon também, e não é a dele, nunca foi, o Alan nunca foi. Então, assim, o Goiás não tem hoje nem alguém da posição para colocar no lugar do Anselmo Ramon. Nem está falando se é bom ou ruim, não tem alguém da posição para colocar no lugar do Anselmo Ramon. Aí o cara se sente muito, muito confortável. Sim, André. Beleza? Você colocou aí a questão do Alan Stence, é uma questão muito importante. Aí, depois, o Alan Stence daqui a pouco é dispensado pelo Goiás, emprestado para a Aparecidense, emprestado para. O pessoal vai falar que o rapaz não deu certo no Goiás. Porque
só entra na fogueira e entra fora da posição dele. Então, ele precisaria ser aproveitado dentro da dele. Eu imaginei que hoje o substituto do Anselmo Ramon seria o Brian, que ele estaria mais habituado a essa posição. Então, acho que pegar o Alan Stens, que está buscando espaço no Goiás, jogador prata da casa, que está nessa esperança de jogar, ele teria que atuar na dele. Seria muito melhor para ele, Alan Stens. Não, e um clube com poder de investimento, Goiás, André, ele não pode ficar 8 meses sem ter um centroavante para pôr no lugar do outro, não. Ele não pode. O craque hoje, já que ele tirou um centroavante, o Modesto, ele colocou outro, o Rafael Lucas. Foi. Não estou falando se eles são bons ou ruins, não, mas saiu um centroavante para entrar outro. Ontem, lá no Anésio Brasileira Varenga, o Yuri Tanque da Napolina se lesionou, aí entrou no lugar dele outro centroavante, o Juan Freitas, que inclusive fez gol. Então, assim, ó, não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, não. Os times que jogam o Campeonato Goiano do interior, a hora que sai um centroavante, entra outro, porque ele tem outro centroavante para entrar. Então, assim, essa questão do Goiás em relação ao centroavante, ela já extrapolou, ela já vem do ano passado. O ano passado o Goiás correu risco com zagueiro, correu risco com lateral esquerdo, correu risco com centroavante. Para esse ano manteve o risco com o centroavante até agora. E não dá para o Goiás ir para uma reta final de Campeonato Goiano, daqui a pouco para uma Copa do Brasil, daqui a pouco para uma Série B, tendo que tirar um centroavante e ver quem é que pode jogar naquela posição, porque não tem ninguém dela. Você está lá com o anzol, com a vara e a linha, mas você tirou o anzol, você não tem outro anzol para pôr no lugar. Fala, o que é que eu posso usar no lugar do anzol? Eu vou arrumar um pedaço de um arame, vou cortar um pedaço da cerca ali, vou pôr aqui na vara. Não, você tem que ter outro anzol. Então, assim, não dá para o Goiás carregar mais essa situação de ter um centroavante no seu elenco. Tem gente que tem 3, tem 4, tem 2, pelo menos. Não dá. Um time que vai jogar a Série B, que vai jogar a Copa do Brasil, que quer voltar a ser campeão goiano. A gente não sabe se vai jogar Centro-Oeste ou não, mas o Goiás não pode ter só um centroavante no elenco. Se você rodar... O Goiás quase não gastou dinheiro, né? Pois é. O Goiás quase não gastou dinheiro, né, nesse tempo todo para pois é. não ter um centroavante reserva. Aí no ano passado ele trouxe o Barceló, que mandou embora, dispensou, trocou, como que é o nome do centroavante, que foi lá para o CRB na troca? Bruno Herculano. Breno Herculano. Isso. Foi na troca e ficou aqui o Arthur Kaique, que nunca foi um centroavante mesmo assim. Então o Goiás foi tirando, ficou só o Anselmo Ramon e permanece até hoje só o Anselmo Ramon, né? Vamos ver como é que fica aí esta sequência. Agora nós vamos eleger o craque do jogo. Vai caber a nós, o torcedor. Eu já vou computar o voto dele aqui, ó. Vamos lá, deixa-me ver aqui o voto do torcedor. Acirrada a disputa, hein? Aliás, vou fazer o seguinte, eu vou colher os nossos 3 votos, enquanto isso, torcedor, você ganha aí alguns minutinhos para você votar, mas a disputa acirrada entre o Lucas Rodrigues e o Luan Carlos. Para você, André Isaac, quem foi o craque do jogo nesse duelo entre o craque e o Goiás? Eu vou com o Lucas Rodrigues. Carlão, por favor, o seu voto aí para o craque do jogo lá em Catalão. Olha, eu gostei muito do Lucas Rodrigues, mas só para deixar a bomba na sua mão, eu vou votar no Luan Carlos. Então vamos lá, que a bomba venha para a minha mão, né? O torcedor pode deixar o seu voto aí também. Eu vou votar também no Luan Carlos, porque é muito fácil, né? Às vezes a gente bate muito no time da capital, mas você jogando por um time do interior, você fazer o jogo contra um time da capital e não oferecer a esse time da capital nenhuma oportunidade de gol durante o jogo, o seu time tem méritos. O craque teve méritos para isso. No modelo de marcação escolhido, na forma com que a equipe conseguiu executar essas ideias. Então eu vou votar também no Luan Carlos. E o voto do torcedor aqui, que vai levar para o empate de novo, o Lucas Rodrigues venceu com 37%. Então, Lucas Rodrigues, 37%, o Luan Carlos, 30%. A gente precisaria de um desempate aqui, né? Para que
a gente pudesse ter o voto aí. Eu não sei se a Ana não deve ter assistido o jogo todo, porque começou o jogo do Atlético enquanto ainda estava a bola rolando. Mas ficou empate aí hoje. Hoje nós temos que deixar no empate, porque nós não temos um outro. Mas Não eu vamos... acho que o empate, vamos. Sim, Carlão. Esse empate é o ideal, é a cara do jogo, bicho. É a cara do jogo. Faz sentido, Carlão, né? O jogo não merecia uma coisa que não fosse empate. Mas eu pensei em premiar o torcedor, sabe? O escolhido pelo torcedor ficar sendo, já que o torcedor foi muito mais gente que votou do que nós. Então eu vou deixar aí para o voto, o seu voto, tá, torcedor? Nesse caso de empate, ele fica valendo como o voto de Minerva, como o pessoal dizia antigamente. Então o Lucas Rodrigues, pelo voto do torcedor, eleito o craque do jogo de craque 0, Goiás 0, lá na cidade de Catalão.